Fala, galera! E aí, pessoal, beleza? Beleza? O Magel agora vai dar uma dica super especial para vocês sobre a região centro-oeste. Vamos abordar Goiás, Mato Grosso do Sul, DF. Isso é muito importante para alguns vestibulares que vão ter agora após o Enem, não é, Rocha? E concursos públicos também. Concurso público também, o EG, o FGD, entre outras provas de concurso público. Então acompanhe aí após a vinheta. As regiões brasileiras foram criadas nos anos 40 por um órgão oficial IBGE, criada na época pelo presidente Getúlio Vargas, não é isso? Getúlio Vargas, isso mesmo. Então, e a gente, como foi dito anteriormente, então vamos falar aqui. Vamos começar por onde na região centro-oeste, Lobão? Vamos falar para o aspecto natural, né? Vamos falar sobre, por exemplo, o relevo, a estrutura geológica. Né? No caso, o centro-oeste, ele tem dois grandes escudos cristalinos aí, formando o Planalto Central e o Planalto Meridional, além de uma parte também da bacia amazônica, né? E a planície do Pantanal, aí na região com a divisa com o Paraguai e a Bolívia. Então, para você entender o relevo da região centro-oeste, você tem que entender que ele é composto, então, por duas unidades principais, que são os escudos cristalinos ou maciços antigos, que correspondem a dois tipos de relevo, duas denominações, que é o Planalto Central, que faz parte do Grande Planalto Brasileiro, e o Planalto Meridional. Isso. Né, que é formado por derrame de lavas, relevo mais recente. É a região onde a agricultura começou a se desenvolver melhor por conta do solo fértil, o solo basáltico. Então, quando você vai falar, por exemplo, de atividades econômicas e agricultura, você vai observar o sudoeste de Goiás, o nordeste do Mato Grosso do Sul, pegando um pouquinho aí do Mato Grosso também, uma região do chamado Planalto Meridional, solo vulcânico mais recente do que o escudo maciço antigo. Popularmente conhecido como Terra Roxa, né, Lobão? Terra Roxa, isso mesmo, né? E tem a parte das planícies, né? A planície do Rio Araguaia, indo também para a Amazônia, e a planície do Pantanal, a maior planície inundável do mundo. Entenda que essa planície é uma planície de aluvião, é uma planície que foi moldada pela grande bacia hidrográfica da região. Isso, é o desgaste do intemperismo químico, né, professor? E essa deposição de sedimentos... Sedimentos. Sedimentos é que você sente comigo. Continua. Essa deposição de sedimentos, né, é importante porque foi a partir desse processo que eles começaram a colonização de Goiás através da busca do ouro de aluvião. Isso. Então, e a gente tem uma ligação entre o tipo de relevo e o processo de povoamento. Isso. Né? E vegetação? Vegetação, nós somos compostos principalmente pelo cerrado, pegando uma boa parte aí da região centro-oeste, porém o Mato Grosso é baseado também na floresta amazônica, e o Pantanal, que é uma região de transição de diversos biomas, é um complexo de vegetações. Quando a gente fala de vegetação, a gente não tem como separar a vegetação de clima. Então você tem que entender que o cerrado predomina o clima tropical, semiúmido, ou também chamado tropical continental. Ou típico, tropical típico. Por que típico? Porque ele é caracterizado por duas estações, verões chuvosos e invernos secos. Isso. Por isso, a vegetação do cerrado que tem que ser adaptada a duas estações do ano, uma seca e a outra chuva. O norte da região centro-oeste, principalmente no Mato Grosso, a gente vai ter a presença do clima equatorial, né? Daí a presença da floresta... Quente e chuvoso o ano todo. Da floresta amazônica. E na região de transição aí, né, onde áreas um pouco mais úmidas, áreas um pouco menos úmidas, você vai ter o Pantanal. Ele é marcado mais pelo clima tropical típico, mas tem algumas regiões aí que são bem chuvosas, muito mais úmidas. Destacando também que no Cerrado a gente tem as matas de galeria, né, professor? Que são, por causa do processo da expansão agropecuária, estão sendo constantemente depredadas, né? E a questão do cerrado no Brasil, né, a questão do fogo, é um problema ambiental que a gente pode explicar em outros vídeos sobre relação ao meio ambiente. Então, características sobre o cerrado. Você vai ter uma vegetação invertida, onde você vai ter uma raiz profunda e o porte pequeno e médio, então você vai ter mais para dentro da terra do que para fora, e adaptações a esse processo de semi-umidez, né, onde você vai ter um período chuvoso, um período mais seco, e também devido ao solo ácido, que vai impedir esse crescimento melhor e vai causar alguns traumatismos aí
onde os caules vão ser retorcidos. Além disso, tem o que a gente pode falar sobre o cerrado, Rocha? Além disso, a gente pode falar sobre o cerrado, as folhas, né? São folhas que são recobertas por uma cera, geralmente para espinhos no lugar das folhas, das flores, né? Em muitos casos, principalmente nos campos, ele se divide em campos sujos e campos limpos. Você vai ter então folhas aveludadas para reter a umidade, né? Você vai ter algumas árvores que perdem as folhas de propósito durante o período de estiagem, e naqueles períodos mais secos você vai ter até também os espinhos, né? Você vai ter no cerrado uma diversidade de paisagens diferentes, de imagens diferentes. Onde é mais seco, você vai ter mais vegetação rasteira, que é o campo limpo, né, e o cerradinho, e a medida que vai aumentando a umidade, você vai aumentando a quantidade de árvores e arbustos. Você vai ter o cerrado típico, o cerradão. E naquela região à margem do rio, você vai ter a chamada mata-galeria. E naquela região da mata mais aberta pode ter um tufo de vegetação, que é a chamada vereda. Além disso, nós temos também a parafloresta amazônica, né, Rocha? Isso, no extremo norte, na região do Mato Grosso, que é uma floresta equatorial, heterogênea, grande variedade de espécies, com árvores de grande porte, latifoliada e higrófila. Com uma grande biodiversidade. E o Pantanal, que é a área de transição, uma imensa planície de inundação no rio Paraguai. Isso. E para fechar, para mudar de assunto, mesmo dentro da região centro-oeste, Lobão, e fechar esse aspecto natural aqui, a hidrografia, que é importantíssima. Né? O centro-oeste é uma área de divisão, é uma área de divisor de águas do Brasil. Você vai ter rios partindo do centro-oeste, né, de Goiás, do Mato Grosso, indo para diversas regiões do país. Rios que vão para a bacia amazônica, para onde mais, Rocha? Para a bacia platina, né, e para a bacia amazônica platina e a Tocantins-Araguaia. E tem uma pequena parte, né, uns Isso. 3% de Goiás ainda tem rios que vão para a bacia do São Francisco. Isso, na região ali no noroeste, né, a região próxima a Brasília, tem nascentes de alguns afluentes do rio São Francisco. Isso, então assim, Goiás é considerado o centro-oeste é considerado um berço das águas, uma caixa d'água do Brasil. E como predomina o relevo de Planalto, né, com excesso aí ao Pantanal, o restante são rios de Planalto, essa região ela é muito importante para a produção e geração de energia elétrica. Nós temos aí um superávit energético, o que gera então a produção de energia para outras regiões do país. Então sobra potencial hidrelétrico aqui na região centro-oeste. E no aspecto humano, econômico, nós podemos destacar que é uma região de colonização antiga, né, veio do processo do ouro, porém sofreu com o fim do ouro uma estagnação muito grande devido à dificuldade de ligação com outras áreas, a pequena infraestrutura de transportes, que se resolveu no começo do século XX, quando chegou a ferrovia, né, Rocha? Isso. A gente tem também a região centro-oeste se transformou após a Revolução Verde, né, que é dos anos 50, 60, desenvolvimento tecnológico na agropecuária, se transformou numa nova fronteira agrícola. Você já tinha, quando chegou a ferrovia, aquela área da terra roxa, porém o resto, com um solo bastante ácido, com muito alumínio e ferro, era inviável na agricultura, mas após os anos 50 você vai ter o desenvolvimento de uma técnica que tornou esse solo mais produtivo, que é a chamada calagem. Bastante cobrado isso. E só uma crítica social em cima disso aí, como é uma agricultura e uma pecuária que exige mais tecnologia, não é uma agricultura e pecuária de pobre, né, Lobão? Isso reforça o processo de colonização com os latifúndios. Recentemente, Rocha, também você tem aí o processo de descentralização industrial do Sudeste atingindo algumas áreas meio que tímidas, né, do Centro-Oeste, onde você vai ter, então, o avanço dos meios de transporte e também de comunicação, possibilitando que indústrias até de ramos mais tradicionais, como automobilístico, viessem para nossa área, né, para a região Centro-Oeste. Isso se deve também a uma data importante, né, até 30 anos da nova Constituição, né, e a Constituição de 1988 deu condição aos estados de criarem seu próprio sistema de impostos. Né? Aí vem a guerra fiscal. A guerra fiscal, né? E os estados da região centro-oeste vão começar a aproveitar disso aí para dar isenção fiscal para muitas empresas que já instaladas no Brasil, sobretudo no Sudeste, ou empresas estrangeiras pudessem vir para cá. Então,
estamos passando na região centro-oeste por diria que uma nova revolução industrial. Em relação à economia, nós temos também incentivado o turismo e o fato da população da região ser bastante urbanizada. Então você vai ter área de serviços muito forte aqui na região centro-oeste. E essa urbanização acontece porque o campo ele é muito tecnológico, né? Então ele vai necessitar de menos mão de obra e de mais tecnologia. Então essas foram algumas dicas da região centro-oeste. Vamos deixar um super mapa mental e um monte de exercícios aí. E para a prova do concurso público, para a prova do vestibular, né? Vai ter vestibular de medicina no UEG, Grandes Dourados. Acompanhe sempre o Magel, que a gente sempre vai dar algumas dicas importantes para vocês. Se inscrevam e compartilhem o nosso canal. Estamos aqui para democratizar gratuitamente o ensino e a educação. Até mais, Magel. Até mais. O ovo! Carro do ovo, meus ovos! Ainda não passou o carro da pamonha. E o doce Nerópolis.